Então, pessoal, dando continuidade às aulas sobre V-Ray, a gente vai falar agora sobre os materiais V-Ray. O V-Ray, ele não aceita material standard, convencional do cinema 4D. Então a gente tem que criar o próprio material do V-Ray. Ele tem o seu próprio material. Nós viemos aqui em Create, Shader, V-Ray Bridge e escolhemos V-Ray Advanced Material. Esse aqui é o material convencional do V-Ray. Clicando nele, a gente vai ter várias opções aqui. Só que basicamente uma substitui a outra lá no material convencional. O Bump é a mesma coisa, o Luminosity Layer é a Luminance, o Material Weight aqui, que já vem marcado por default, que eu não sei porquê, é o Alpha. Specular, você vai notar que tem 5. E os 5 são a mesma coisa, se você verificar aqui. Só que o Specular, no V-Ray, é como se fosse uma mistura de brilhos, de luzes. Você pode fazer uma combinação muito legal aqui com todas essas condições. Perdão. O Diffuse Layer é como se fosse a camada Color, é o que a gente vai mais usar, né? Que seria a textura escolhida e a aplicação propriamente dita da textura. Tem duas aqui, se vocês notarem, que o interessante do V-Ray é exatamente isso. Você pode misturar duas texturas, mais a mistura convencional da cor. Então vamos mostrar como é que funciona aqui. Aqui no Material Weight, por exemplo, para que ele funcione, nós vamos ter que vir aqui no Diffuse e escolher uma textura. Se você escolher uma textura normal, JPG, ela não vai considerar a transparência. Se você escolher uma textura PNG, que já tem as transparências consideradas, a vantagem é que o V-Ray reconhece da mesma forma. Então vamos aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Diffuse Layer, vamos escolher a textura. Load Image, vamos pegar um círculo aqui. Ó. Essa imagem é JPG, certo? Então o que eu faço para eu usar só o alpha dela? Se eu jogar ela no material aqui, ó, só como se fosse o color aqui, ó, o que vai acontecer? Eu fico com uma imagem sólida. Então, o que eu faço? Eu venho no material, clico aqui no ativo Material Weight, que seria o alpha do V-Ray, certo? E temos aqui o Color Map. Aqui no Color Map, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Diffuse de novo, clico e seguro a textura que eu usei, arrasto, segurando aqui, volto para cá e largo aqui no Color Map. Aí o que acontece? Aparece a transparência. Se eu quiser ela invertida, é só clicar no Invert. E tenho esse resultado aqui. Ó. Olha que legal. E é claro, para quem entende um pouquinho mais, se você usar a camada, uma layer aqui, ó, se eu clicar aqui no Color Map e escolher Filter, aqui no caso, ó, e clico de novo aqui, ó, eu vou poder mudar Hue e Saturation para deixar essa imagem mais evidente, mas isso não é necessário. Tá? A gente não precisa mexer em nada aqui, a não ser que você queira, por exemplo, se você pega um fundo de outra cor aqui, que seja vermelho, você pode mudar isso aqui tirando a saturação, deixando em zero aqui, ó, tá? E aumentando o contraste, tá? Para ficar com a imagem mais escura aqui, ó, aumenta o contraste, diminui o brilho, fica com uma imagem mais escura aqui, para que a cor lá apareça. Tá? Só que isso só em caso de uma cor que não seja preto ou branco. Só que daí é pedir para sofrer, não é? Você já pode escolher uma imagem que já tem o fundo preto ou branco, ali nesse caso. Então o que faremos aqui agora? Joguei já o material aqui dentro, não precisa fazer mais nada. É só renderizar agora que ele já reconhece a transparência. Opa, perdão. Olha só. Olha que legal. Então vou criar de novo um outro material aqui, ó, de exemplo. Mesma coisa. V-Ray, Shader, V-Ray Bridge, Advanced Material. Isso. Vou vir aqui em Diffuse. Vou escolher a textura.
carregar uma imagem. Vamos pegar isso aqui, ó, esse grid aqui, essa textura, com o fundo preto. Então o que eu faço? Seguro aqui na textura, arrasto para o Material Weight e largo aqui no Color Map. Automaticamente aparece a textura aqui, ó. Se eu clicar no Invert, eu vou conseguir que apareça só a grade. Por quê? Porque meu fundo agora é preto. E se eu quero que apareça a imagem, eu tenho que inverter aqui, ó. Se fosse o fundo branco, isso aqui não seria necessário. Então o que acontece agora? Coloco o material no objeto e renderizo. E eu tenho o efeito de transparência ultrapassando, que seria a mesma coisa do alpha. Vamos renderizar a imagem completa aqui para vocês entenderem as duas aí. Opa, perdão, não vou fazer isso não. Vou fazer o render interativo. Você já vai notar as transparências aí. Essa em preto, em branco, e aquela em preto, que só basta clicar no Invert para você conseguir o mesmo resultado. E você pode notar que o sol que a gente criou aqui, ele ultrapassa. Aqui ficam as marcas na sombra do material que a gente fez aqui, ó. Temos um efeito bem interessante aí. Ainda nos materiais, vamos criar mais um aqui para falar sobre um outro efeito. Specular. Se você notar, só um mais rapidinho aqui, ó, para te falar sobre o Luminosity. Luminosity nada mais é que o brilho que você vai criar no material. Esse Flakes layer aqui, ele é interessante. Ele vai criar literalmente flocos de luz ali no objeto, ó, se você notar. Deixa eu jogar aqui, ó. Ele simplesmente cria flocos, como se fosse literalmente uma purpurina dentro do material. Olha só. Isso aqui eu acho que pode ser bem útil para quando você fazer uma garrafa, por exemplo, você colocar as gotas menores nela, se você quiser criar uma textura de uma garrafa molhada, isso aqui ajuda bastante. Aí você pode regular a cor, pode fazer um monte de ajustes neles aqui também. Tamanho, densidade, escala, tudo mais. E aqui altera a cor como você quer. E é bem interessante. O Specular é a parte mais interessante aqui, ó, do V-Ray, nas configurações básicas. Vou desmarcar o Diffuse, vou desmarcar o Flake e vamos para o Specular. O Specular, ele é responsável pelo brilho. O brilho, não necessariamente brilho, a claridade, porque não precisa ter brilho para você ter Specular. Então, por exemplo, assim, ó, aqui vem como por default o Use Fresnel e o Link Highlight Glossiness ativados. O que isso faz? Aqui você não está vendo nada, porque não tem nada aqui, não temos um material. Se nós clicássemos aqui em Diffuse, teríamos material sólido. E vou ativar aqui um Specular, tanto faz, qualquer um deles. Tá? Desativo também aqui o Material Weight, só para ter todo o resultado possível aqui. Clico no Specular, você vai ver um globo transparente. Se eu jogar ele no material, é esse o resultado que você vai ver aqui, ó. Quase um vidro transparente. Então o que eu faço aqui agora? Nós temos duas maneiras de usar o nosso amigo Specular aqui. Se você desabilitar o Fresnel, você não vai ver muita alteração. Por quê? Porque você vai ter que mudar aqui, ó, o Specular na transparência. Se você deixar ele zerado, você vai ter o efeito de metal. Vai ter o brilho 100% sólido. Temos outro jeito de conseguir esse efeito aqui, ó. Por default ele vem em 90%. Por quê? Porque se eu colocar em 100% ele fica totalmente transparente aqui, ó.
Então vamos deixar no valor de default, 90. Tá? E explicar como é a outra maneira de se usar isso aqui. Você ativa o Fresnel de novo e vai ter o resultado de novo lá e não vai ter agora a transparência para você reduzir. Mas o que você faz? Você vem aqui no segundo Reflectance, aqui, ó, e clica que ele está em branco, e você simplesmente passa aqui para o preto. Vamos ter o mesmo efeito aqui, ó. Nesse caso, você tem uma cor sólida para trabalhar. E aí o que você faz com ela aqui, ó? No Reflection Glossiness, ele é literalmente o blur que você vai encontrar no efeito, olha lá. Ó. Quanto mais eu mudo, mais fosco, mais difuso fica a imagem, mais difusa fica a imagem, mais desfocada ela fica. O nível assim, agradável nela até o ponto 5, porque depois disso ele fica totalmente deformado, então não é legal você usar. Mas aqui seria o blur do material. Esse Link Highlight Glossiness, que já vem ativado por default, ele é responsável por essa manchinha aqui, ó, esse spot de luz em cima aqui, ó, e você não tem muito controle sobre ele. Tá? Então o que você faz? Você desmarca ele aqui, ó, e aí você vai ter uma aba do Highlight Glossiness para você controlar como você quer. Agora, do jeito que ele está difuso, se eu aumentar, vai deixar mais evidente o ponto de luz. E se eu diminuir, vai deixar mais difuso, mais espalhado lá. Ó. Então eu prefiro deixar isso aqui desmarcado e controlar melhor aqui. Porque daí eu posso controlar aqui o Reflection Glossiness do mesmo jeito, o meu efeito de desfoque, e controlar a luz sobre ele do mesmo jeito. Qual o efeito mais prático que eu vejo, né, nessas configurações aqui? Ó? Vamos deixar em default aqui no 1. Vamos deixar, tanto faz, um pouquinho mais alto aqui. Ó. O efeito prático, eu prefiro desmarcar o Fresnel aqui e deixar o amount da transparência em 0, porque daí, se eu deixar em 0, eu trabalho da mesma forma que seria se eu alterasse a cor lá para preto, aqui com o Fresnel ativado, aqui ó, preto, como está. Se eu deixar em branco aqui, ó, ele fica transparente, tá? Mas se eu desativo o Fresnel aqui e deixo ele em 0, eu também consigo ele aqui no transparente, ó, certo? Então eu prefiro deixar o Fresnel desativado para ter controle, tanto para ter a mesma cor sólida que eu quero, ou deixar ele transparente. Por que a vantagem do Fresnel assim? Se você quer, por exemplo, criar um material tipo vidro, o que você vai fazer? Você vai controlar aqui no Link Highlight Glossiness, em cima dele, a opção da luz lá, ó, que você está vendo a difusão dela, e vai deixar ele um pouquinho mais denso. Então o que acontece? Você cria o vidro, aqui seria mais usado o vidro de janela, que seria um vidro que você pode enxergar do outro lado, você pode alterar a cor dele como quiser aqui, se eu quiser colocar o vidro verde aqui, ó, ele pode ser alterado aqui, ó. Perdão, eu estou no Specular Transparência. Esse aqui é a transparência, a cor da transparência, que vai aparecer em volta. Mas você pode alterar a cor dele também. Mas enfim, deixa eu só mostrar como é que funciona isso aqui depois para entrar no detalhe da cor. Você controla a quantidade da densidade do vidro. Um vidro mais denso, um vidro mais reflexivo, vai depender daqui, até chegar a um ponto que ele se torna sólido, praticamente um metal. Então, até 50% aqui mais ou menos, ou até menos, até 30%, você vai ter um efeito vítreo bem legal para você usar nas suas cenas. O vidro que eu prefiro usar, que eu costumo usar, o valor normal aqui para mim, seria o 75%, que eu tenho um efeito bem legal aqui, que seria a transparência com todos os reflexos dele. Olha só. Vamos aplicar na nossa esfera. E olha só o efeito que eu tenho lá por causa da luz. Eu posso aumentar ou diminuir a densidade desse vidro aqui
só ali no specular. E por que eu estou falando isso? Porque aqui no refraction layer, que seria a transparência propriamente dita, ele é um pouquinho diferente, o refraction, porque a luz passa diferente quando você usa refração de luz. Aqui seria praticamente um efeito plástico, mas que pode imitar vidro. Aqui no refraction você pode imitar o plástico também, porém aqui é mais direcionado para o vidro mesmo e para as diferentes formas que a luz ultrapassa ele dependendo da densidade do material. Já vou explicar isso. Só dando mais um exemplo aqui, ó, se eu diminuo, aliás aumento a quantidade da transparência aqui, ó, e aumento o highlight, por exemplo, com a luz mais espalhada aqui, eu vou ter uma luz mais condensada no meio. Então o que eu faço aqui? Ó? Dou um render para você ver aqui o efeito. Você pode fazer vários testes para ver como é que a luz vai funcionar em cima desse material aqui. Ó. Então você tem vidro das mais variadas formas, você que vai escolher a densidade dele. Isso aqui para janelas, nas composições, fica muito interessante de usar esse efeito aqui. Vamos então agora falar sobre a refração. A refração é justamente aquilo que eu disse, é de acordo com a forma que a luz vai passar, dependendo da densidade do material, mas um material transparente. Então, ó, eu ativando, você já vai ver um efeito aqui ó, bem diferente, parece uma bolinha de gude aqui. Ó. Aí você já vê que a luz passa diferente por ela lá. Aí você vê mais denso o efeito do vidro aqui. Só que daí, para uma janela, por exemplo, isso aqui já vai ter uma distorção do lado de fora para o lado de dentro. Aqui sim, aqui você pode usar N composições. Uma dica que eu dou para você é que se você quer, por exemplo, criar um diamante, você vai ter que saber, isso aqui aplica dados reais, o IOR aqui ó, de refração, é o índice de refração, ele usa valores reais. Teríamos que procurar uma tabela que nos indica quais são os índices de refração. Mas o cinema 4D é um cara legal. E se você vier aqui no material convencional, você dá 2 cliques aqui, vai ter material convencional. Ele não serve para usar o V-Ray, mas você pode clicar nele aqui, material convencional. Pode vir aqui no Reflectance, que seria a mesma coisa que a refração lá. Perdão, não é não. No Transparency, aqui. E aqui no Refraction Preset, temos o Custom que vem como refração 1. Mas se você clicar aqui, você vai ter cerveja, beer, diamond, que é diamante, esmeralda, etanol, vidro, jade, leite, óleo, pérola, PET, que eu não sei, deve ser garrafa PET, plexiglass, rubi, safira, água no formato de gelo e whisky. Cada um deles vai ter seu índice de refração aqui, ó, que vocês podem simplesmente copiar daqui e colocar no material do V-Ray aqui no índice do specular dele aqui, ó, que vem como 1.6 de índice default. Então eu venho aqui no material, clico aqui no Transparency e escolho, por exemplo, aqui está no vidro, a refração do vidro é 1.517. Se eu quiser diamante é 2.417, então eu copio esse valor aqui, ó, e venho aqui no material do V-Ray, na refração, e colo esse valor aqui, paste. Aí você já vai ver a diferença ali, ó. Olha só como um diamante se comporta, a densidade dele de acordo com a luz que passa. Claro, se eu tirar o specular que eu estava usando aqui, ó, vai ficar só ele, tá? Mas o specular vai dar um brilho bem interessante aqui, ó. Vamos tirar sem o specular. E você vê aquele efeito lá, a densidade exatamente só do material. Se você ativa o specular, você vai ter aquele brilho ao redor bonito que o material tem que ter para dar naturalidade nele ali. Olha só, a união do refraction com o specular vai nos dar esse material. O refraction normalmente é um material que se usa para fazer vidro, garrafa, enfim, materiais, qualquer coisa
que seja transparente. Só que para vidro de janela, eu prefiro usar só o specular. Essa é a minha dica pessoal para vocês. Aí vai ser de você trabalhar com o material e descobrir como é que ele funciona. Então, eu acho que sobre materiais a introdução seria essa, e daqui a pouco, na nossa próxima aula, a gente vai ter uma explicação mais detalhada de outras configurações aqui do material. Então, um abraço e por enquanto é isso da segunda aula.